Olá a todos, sejam bem-vindos à formação online de consulta pública para gestores da Rede Municipal de Ensino de Araucária. Meu nome é Rogéria, sou pedagoga do Departamento de Educação Especial. Dentro do Departamento de Educação Especial, nós temos a divisão em duas equipes, o departamento que fica dentro da SMED e a avaliação psicoeducacional, que é localizada em outro endereço. Dentro dessas duas equipes, quem faz a direção é a Raquel Terezinha Zanon Belniak, nossa diretora, eu como pedagoga do departamento da SMED, a Lidiane como auxiliar administrativo. Lá na avaliação psicoeducacional, então, nós temos a Roselene como pedagoga e o Alisson como auxiliar administrativo. No departamento, enquanto SMED, nós temos ali a divisão das professoras que auxiliam no processo de assessoramento e coordenação dos SEMAIs e salas de recurso. Então, nós temos a Janaína, que faz o assessoramento do SEMAI TGD, professora Adalgisa, do SEMAI Joelma, a Thelma, do SEMAI Visual, e a Luciane Tomazelli, do SEMAI Surdez. A Ana Letícia e a Cíntia, elas fazem o assessoramento das salas de recurso multifuncionais. Dentro da avaliação psicoeducacional, então, a equipe ainda se divide em professoras especialistas, que nós temos a Adriana, a Francisneia, a Luciana, a Morgana e a Carla, e como psicólogos que auxiliam também no processo de avaliação psicoeducacional, o Jackson, a Kelly, a Maiara, o Marcos e a Michelle. Temos também a educadora Lourdes e a auxiliar de limpeza Andréa Maria de Andrade, que auxiliam ali na questão do portão e da recepção dessas crianças, estudantes e familiares. Vamos iniciar nossa conversa, então, falando sobre o que é educação inclusiva, né? Então, a educação inclusiva ela é uma abordagem pedagógica que busca, né, garantir o direito à aprendizagem de todas as crianças e estudantes, né? Então, independente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, culturais ou emocionais, ela se baseia em princípios, né, como o respeito à diversidade, igualdade de oportunidades, a participação ativa dessas crianças e estudantes envolvidas aí dentro do processo de aprendizagem, a eliminação também de barreiras, que depois a gente vai falar um pouquinho também. E aí, quem é hoje, atualmente, o nosso público-alvo, né? Então, entende-se como público-alvo da educação especial, né? Todos os bebês, crianças e estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Né? Então, essa redação foi tirada aí do artigo 58 da LDB, porém a redação foi dada ali em 2013, né, a partir do próprio entendimento do que é educação inclusiva. Então, dentro da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, que também é conhecido aí como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, então eles vão definir quem é a pessoa com deficiência, né, então é aquela que tem ali impedimento em longo prazo de natureza, né, pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, a qual em interação com uma ou mais barreiras, né, podem aí obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, toda pessoa que está com um impedimento de longo prazo, né, seja de qual uma dessas naturezas, aí é considerado pessoa com deficiência. Hoje é considerado pessoa com deficiência os transtornos do espectro autista, né? Então, desde a lei de 2012, Berenice Piana, foi reconhecido todas as pessoas que se enquadram no quadro de TEA como transtorno do espectro autista. E quais são, então, né, o que são essas barreiras à inclusão aí no contexto municipal? Né? Então, a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva exige ali o reconhecimento, né, e enfrentamento das múltiplas barreiras, né, que vão impedir a participação plena das pessoas aí com deficiência, né, e outras populações vulnerabilizadas também nos espaços públicos, né, como saúde, educação, cultura e mobilidade urbana. Então, a consulta pública junto aos gestores municipais, né, que estamos fazendo hoje nesse momento, é uma estratégia democrática, né, e participativa e que visa identificar essas barreiras e promover ações concretas ali para a superação destas barreiras.
Então, as barreiras. Quais são as barreiras, então, que podem impedir essa plena participação da criança, do bebê, do estudante aí, público-alvo da educação especial, né, dentro da sociedade, né? Então, nós temos as barreiras atitudinais, que são o preconceito, o próprio estigma enquanto a deficiência, né? O desconhecimento, então, a falta de informação também acaba se tornando uma barreira atitudinal, né? E a resistência à inclusão. Então, toda vez que nós passamos por esse enfrentamento da inclusão, a gente está enfrentando uma barreira atitudinal, né? Então, por isso que a importância de a gente buscar o conhecimento, tentar compreender as deficiências para reduzir essa barreira atitudinal que ainda existe aí na nossa sociedade. As barreiras arquitetônicas, então, elas trazem ali para nós a questão da infraestrutura, né, dessa inacessibilidade tanto aos prédios públicos, né, como até ao próprio asfaltamento e as vias públicas, né, também como em escolas aí, vias urbanas. As barreiras pedagógicas, então, são a rigidez do currículo, né, a falta de formação docência do docente e a ausência de recursos, né? Então, o currículo, quanto mais rígido ele é, né, mais ele acaba se tornando uma barreira pedagógica para a aprendizagem e a participação plena deste bebê, desta criança e desse estudante público-alvo da educação especial. As barreiras comunicacionais, então, é a falta de intérpretes, materiais acessíveis e tecnologias assistivas, né? Então, as tecnologias assistivas e a falta de conhecimento delas, né, acaba se tornando também uma barreira comunicacional. As barreiras tecnológicas, então, são as plataformas digitais sem acessibilidade, né, e a ausência de equipamentos, né? As educacionais está voltado às políticas públicas fragmentadas ou à inexistência para a inclusão efetiva, né? Então, cada vez que nós nos deparamos com uma política pública que não engloba o público-alvo da educação especial, nós estamos enfrentando também uma barreira educacional. E aí nós temos, assim como com as barreiras, nós temos vários tipos de acessibilidade aí, segundo a LBI, né? Então, nós temos as barreiras arquitetônicas, as urbanísticas, nos transportes, a comunicacional, a digital e a atitudinal. Então, também elas acabam afetando a acessibilidade aí, que vai muito além, né, de rampas e elevadores adaptados, né? Então, envolve uma série de tipos aí de acessibilidade que nós precisamos promover para esse público. A adaptação curricular, então, ela consiste na garantia do ensino, né? Então, a criança vai para a escola para aprender, né? Então, e para garantir esse ensino, nós precisamos fazer aí o redesenho, né, de acordo com as necessidades individuais de cada bebê, criança e estudante, né, para que eles possam aí exercer o desempenho das suas atividades acadêmicas em igualdade de condições e oportunidades com os demais estudantes, né? Então, hoje nós não falamos tanto em adaptação, nós falamos muito em redesenho, né? Então, esse redesenho curricular, ele ocorre por meio da oferta dos apoios necessários, né? Então, se a criança tem a necessidade de um apoio de grande suporte, muito substancial, quanto mais apoio a gente oferece para essa criança e para esse estudante, mais a gente está aí garantindo condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem desse bebê, criança e estudante. E aí, outro tema importante de nós abordarmos, né, é a tecnologia assistiva, ou também conhecida como ajudas técnicas, que segundo a LBI, né, são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade. Então, toda vez que nós fazemos ali, utilizamos algum recurso, seja ele digital ou seja ele físico, concreto, para facilitar e promover a funcionalidade com autonomia dessa pessoa com deficiência, né? Nós estamos ali visando a autonomia, independência, a qualidade de vida na inclusão social, né? Então, se eu utilizo uma tecnologia
que para mim, por exemplo, o computador ele é uma tecnologia. Quando ele passa a ser uma tecnologia assistiva, a partir do momento que eu faço ali a configuração necessária, por exemplo, para que um cego possa utilizar o computador, né? Para que uma pessoa que não tem, de repente, ali a mobilidade nas mãos, que ele possa utilizar o mouse com comando de voz, né? Então, tudo isso se torna, né? Então, os objetos, né? Sejam eles todos os recursos aí e equipamentos de tecnologia ou não, eles se tornam uma tecnologia assistiva. Vamos falar para vocês um pouquinho sobre o que é atendimento educacional especializado, né? Então, ele é um serviço complementar e suplementar ao ensino regular, voltado aí para todos os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Tá? Então, ele visa eliminar as barreiras que nós já falamos, né, anteriormente, organizar esses recursos pedagógicos aí de acessibilidade, promover também a autonomia e independência e complementar o ensino regular, né? Então, ele tanto complementa como ele suplementa, né? Então, por isso que ele é realizado especialmente no contraturno, né? Então, no horário que a criança não faz ali o ensino comum, tá? Ele vai ali frequentar o AEE. E onde nós temos hoje no município organizado o atendimento educacional especializado? Eles estão organizados nas salas de recursos multifuncionais e nos CEMAIs, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, tá? Então, eles ocorrem nesses dois espaços, podem ocorrer. Atualmente, nós temos 13 salas de recursos multifuncionais dentro dos CEMEIs e 32 escolas, tá? O profissional de apoio, ele também faz parte desse atendimento educacional especializado, né, para a criança que necessita aí desse apoio, desse suporte, né, tanto para a sua atividade de vida diária ou para a questão pedagógica e curricular. E nós temos hoje, atualmente, no município, ele dividido em 3 funções e cargos diferentes, né? Então, nós temos o professor de docência 1, o estagiário e também os cuidadores, que fazem aí esse serviço, né, de profissional de apoio colaborativo à inclusão. Nós temos dentro dos SEMAIs também o papel super importante das professoras, que são professoras itinerantes, que fazem essa ponte entre o AE e o ensino regular, né? Então, elas fazem mediações, conversas com os familiares e vão trazendo, né, e auxiliando aí nessa organização, aí também até na própria identificação aí das barreiras que esse criança estudante pode estar enfrentando. Os SEMAIs, nós temos, então, 4 SEMAIs, que é Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Então, nós temos o SEMAI TGD, o SEMAI Joelma, o SEMAI Visual e o SEMAI Surdez. Colocamos aqui também as unidades educacionais e equipe pedagógicas e professoras como sendo partes desse atendimento educacional especializado. Por quê? Porque a partir dessa organização física de recursos e de metodologias, eu também estou dando suporte a esse minha criança estudante, né, para que ele permaneça na escola e para que ele tenha também evolução ali na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento. Deixar para vocês também um pouco, né, uma trajetória aí de algumas leis importantes em relação à educação inclusiva, né? Então, iniciamos lá com a Constituição Federal de 1988, depois a gente traz para vocês a LDB de 1996, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação de 2014, né, que foi até 2024 e foi prorrogado, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, o Decreto de 2009, a PNP, que é a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 e a Resolução 4 de 2009, né? Então, são documentos extremamente importantes para conhecermos e entendermos mais um pouquinho sobre o que é a educação especial e na perspectiva da educação inclusiva. Agora eu vou falar para vocês um pouco em respeito aos processos de IPM, tanto para matrículas como para estudo de caso e para solicitação de mediação também do Departamento de Educação Especial. Então, aqui nós temos um quadro do fluxo, né, de como se
origina para ilustrar melhor para vocês, e eu vou estar detalhando ele agora neste momento. Tá? Então, o processo, né, de matrícula, né? Então, quando você recebe um aluno novo lá que tenha um laudo ou uma avaliação psicológica ou neuropsicológica ou avaliação multidisciplinar, que pode envolver aí vários profissionais da saúde, você deve encaminhar, então, a matrícula para ele ser realizada, a matrícula no atendimento educacional especializado. Tá? Então, o processo deve ser enviado pelo sistema IPM para a recepção de processo da SMED. Tá? Nós temos um ofício que traz toda essa orientação, que é o 37371 de 2024. Tá? Então, o que a gente necessita que vocês encaminhem em anexo, né, para realizar essa matrícula desse estudante, dessa criança no AEE? Então, nós precisamos do CPF da criança e do estudante, a certidão de nascimento, os documentos pessoais dos pais e responsáveis, o comprovante de endereço e um telefone para contato da família. Tá? Então, o que é importante a gente pensar e organizar? Né? Que quando às vezes vai mandar de mais de uma criança, que vocês coloquem de forma nominal, né? Que, por exemplo, o documento dos pais a gente ainda consegue localizar pela certidão de nascimento. Porém, às vezes o comprovante de endereço, ele não consta no nome de nenhum dos familiares que vieram no documento. Então, a gente solicita que vocês coloquem ali o nome, né, referente ali à criança, ao estudante, que é naquele comprovante de endereço. E aí, né, a Lidiane recebe esse processo, né, ela inclui numa planilha de controle, né, ela faz esse lançamento lá, e toda segunda-feira, geralmente pela manhã, né, o departamento se reúne, né, em reunião interna, a gente discute alguns assuntos e também a gente analisa os documentos para definir os encaminhamentos, né, se essa criança vai estudar numa sala de recurso, né, se ela precisa fazer o AE num SEMAI, tudo isso é definido aí nessa reunião interna do Departamento de Educação Especial, tá? E aí, após isso, é enviada à família o encaminhamento para matrícula, e a Lidiane também devolve o IPM aí com informação sobre qual AE o estudante foi encaminhado. Então, é sempre importante que a partir do momento que vocês encaminharam um processo, que vocês fiquem acompanhando esse processo para ver qual foi a devolutiva, né, no IPM, para vocês saberem, ele não vai ser da sala de recurso multifuncional daqui, às vezes vai ser uma criança que vai frequentar o SEMAI, para a gente estar acompanhando essa matrícula também, tá? Para maior celeridade aí do processo. Então, os estudos de caso, eles são realizados após a matrícula e início da frequência do estudante no atendimento educacional especializado, tá? Nós já estamos compondo um novo documento para o estudo de caso, em breve a gente vai disponibilizar para toda a rede, tá? E vamos trazer mais informações de como esse novo processo se dará. A solicitação de mediação nas unidades educacionais, então, a gente solicita que vocês também formalizem enviando aí um processo, né, contendo aí as seguintes informações. Então, o envio do processo, ele deve conter o nome da criança estudante, a turma, o turno, qual é ele frequenta, né, quem é o nome do professor ali, tanto da unidade educacional como do AEE, os encaminhamentos que a escola ou que o CEMEI já realizou para essa criança e esse estudante, tá? E o objetivo da solicitação da mediação. Né? A gente solicita esses encaminhamentos anteriormente para que quando a gente vá na unidade, às vezes a gente já consiga levar algum respaldo aí e até próprios encaminhamentos mais assertivos, né? Então, essas informações, elas são essenciais para organizar a mediação de forma adequada ao contexto do estudante. Então, a gente solicita que sempre vocês enviem para que a gente possa organizar da melhor forma possível. Em relação ao referencial de estudo de caso, nós temos a Instrução Normativa 11 de 2022, né? Então, para a solicitação de profissional de apoio colaborativo e inclusão, né, deve ser realizado ali o estudo de caso, considerando o documento indicado para as unidades educacionais que ofertam tanto a educação infantil como o ensino fundamental, ele sendo preenchido, então, por quem, né? Por todos os profissionais da unidade educacional, de forma articulada com os profissionais do serviço do AEE e familiares, né? Então, considerando aí a concepção de ensino colaborativo nas situações de práticas escolares, né? Então, a respectiva solicitação deverá ser encaminhada por meio de via de memorando,
né, via IPM, a Secretaria Municipal de Educação, recepção de processos. E aonde a gente encontra, né, onde eu posso orientar vocês, aonde encontrar, então, os modelos de documentos, né? Então, os modelos de documentos ali estão no Drive compartilhados, né? Então, ali na aba esquerda, vocês vão encontrar Drives compartilhados, clicar ali, documentos compartilhados, né? Aí nós temos a pasta dentro da educação especial, e nós temos aí os modelos de documentos, né, materiais da formação também, né, avaliação psicoeducacional, modelos de documentos e os planos de ação de 2025 também. E quais são os documentos pedagógicos que compõem atualmente aí o atendimento educacional especializado, né? Então, para todas as crianças e bebês e estudantes que são público-alvo da educação especial, elas devem ter um parecer descritivo do profissional do AEE, se ela frequenta o AEE, o plano educacional individualizado, que nós chamamos de PEI, o planejamento do professor, né, a entrevista inicial familiar, cronograma e estudo de caso. Então, por mais que às vezes a criança não necessite de um profissional de apoio, o estudo de caso é extremamente importante para a gente conhecer, né, e poder aí identificar as barreiras, né, os melhores recursos pedagógicos para essa criança e estudante também. Vamos falar um pouco agora sobre a tabela de relação de estudantes de 2025, né? Então, o que é importante vocês preencherem? Né? Por exemplo, clicou lá na aba primeiro ano A, primeiro ano B, terceiro ano C, né? Qual seja a turma que vocês tenham, ou seja, de educação infantil também, é importante que vocês preencham para nós e mantenham atualizado. Então, a coluna M, que é se essa criança é estudante incluso, a coluna O, onde diz ali qual é se ela frequenta o AEE, né, e qual AEE ela frequenta. A coluna P, onde diz sobre o tipo de apoio que essa criança necessita, então qual é o tipo de profissional, se é estagiário, professor de docência 1 ou cuidador. E a coluna Q, que diz ali o nome do apoio, né? Então, para vocês manterem atualizado, né, colocando ali o nome desse profissional de apoio que está com a criança neste momento, tá? A planilha é dados consolidados, então ela vai trazer um panorama geral de como está a unidade educacional e é a planilha que geralmente nós vamos consultar, tá? Onde vai trazer ali dados mais concisos, né? E é por isso que é tão importante a atualização dela, dessa tabela semanalmente, tá? A planilha de dados consolidados vocês não conseguem fazer edição de nada, tá? Então ela é toda travada, ela apenas vai consolidar os dados das tabelas que vocês fizeram separado ali de turma a turma, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. O Departamento de Educação Especial fica à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento, né? E agradecemos a todos pela participação. Obrigada.